É possível se manter criativo e ter boas ideias durante a quarentena? Um grupo formado por 7 profissionais de agências de 3 continentes diferentes se uniu e mostrou que sim, eles criaram 40 projetos em 40 dias. E eu vou conversar com alguns deles. Eu estou agora com o Ramon e Tomás, os irmãos criativos de Pelotas, que trabalham na FCB Brasil, Lucas Oliveira, da Publicis, que está lá na Irlanda, Rafael Uchoa, da David de Madrid, e Bernardo Tavares, da David de São Paulo. Queria que vocês começassem esse bate-papo contando como é que esse grupo se uniu. Partindo de um outro projeto que a gente fez em 2016, né, que era o 30 dias e 30 projetos, tava eu, o Lucas, o André também e o Caio. Na verdade, quem uniu todo mundo foi o Caio, né, que não está aqui, mas falando um pouquinho por ele, começou dessa forma. E a gente foi, como a gente está vivendo uma coisa que a gente nunca viveu antes, a gente, pô, então vamos tentar falar sobre isso, vamos fazer projetos sobre isso, vamos falar como o comportamento das pessoas está mudando nesses tempos de isolamento social. E Rafael, você está em Madrid, como é que está a situação aí? Como é que está a propaganda aí? Me conta um pouco mais sobre o mercado. O mercado mudou bastante, né? Todos os clientes eles estão pensando nisso, o comportamento das pessoas mudou. Aqui em Madrid, especificamente, a gente está em lockdown, né? Agora deu uma afrouxada que tem meio que um rodízio de pessoas, a gente pode sair em alguns horários de manhã e à noite, né, para caminhar, para fazer esporte, mas no começo foi bem complicado assim, porque foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Foi tipo do dia para a noite, ó, pessoal, vocês vão trabalhar de casa, tá? Peguem suas coisas, amanhã ninguém mais precisa vir. Foi bem espantoso assim no começo. Lucas, você está na Irlanda, quais são os seus desafios por aí? Como é que foi participar desse projeto também? Foi bem legal, porque desde o primeiro, assim, desde que eu conheço o Caio também, a gente sempre se puxou para conseguir fazer e botar. E eu acho que tudo partiu de uma frustração nossa, que sempre que a gente trabalhava em só o trabalho de agência, a gente não conseguia mirar tudo que a gente queria, ou ter a liberdade que a gente tem nos projetos que a gente tem. Então, mesmo com um fuso horário completamente diferente, então aqui várias vezes era meia-noite, 1 da manhã, e a galera tava simplesmente começando a chegar no insight e eu já tava quase dormindo. Então, acho que isso dificultou um pouco comparado com o resto, mas a dinâmica do dia mudou também. Então, cara, muita videoligação, conferência para tudo. Aqui na agência a gente adotou isso e eu sinto que não vai mudar para o futuro. Esse ano, com certeza, vai ser tomado ainda por videoconferências e as reuniões presenciais vão ser muito menores. Então, foi muito bom ver que o grupo cresceu, assim, porque se eu comparar com a primeira vez, tipo, as dificuldades que a gente teve da outra vez pelo número de pessoas foi muito melhor agora. Tipo, poder confiar em mais pessoas, ter vários pontos de vista, ter mais opiniões, ter mais pessoas para divulgar também, porque e acho que o ponto do nosso projeto é criar reflexões das pessoas, é ter algum respiro por dia que a pessoa para. Puta, eu nunca pensei nisso, olha só. Eu acho que não é mais pretensioso, não é nada. Tipo, a gente não vai salvar ou ajudar a, como posso dizer, resolver o mundo, sabe? Eu acho que é um simples uma parada e uma reflexão. Então, para mim, fazer parte mesmo de longe foi muito legal, assim. Tipo, é sempre bom. Ai, que bacana. Agora, dentre essas ideias, 40 ideias, gente, às vezes as pessoas não conseguem ter uma ideia por dia, vocês tiveram uma ideia a cada dia, durante 40 dias, é uma tarefa, assim, que eu acho que não é fácil. Dentre essas coisas super legais que vocês fizeram, qual é a que vocês destacam? Deixa eu ver, eu acho que para mim o que foi mais legal era o lance de, assim, a gente às vezes tinha vários insights, assim, várias ideias para tocar no dia, só que chegava, tipo, na correria do dia a dia, a gente deixava, sei lá, depois das 10 a gente, pô, vamos pensar o que talvez alguns dias o que a gente vai colocar no ar. E aí, num dos dias, assim, a gente tava meio sem ideia e meio que a ideia surgiu ali na finaleira, que acho que foi a do ASMR, até que a gente, era um ASMR da saudade, tipo sons que pessoas que estão sozinhas podem botar para tocar e tipo, se sentir em família e tal. Então, acho que foi uma ideia que rolou assim, muito no final do dia.
e assim, em pouco tempo, em 2 horas, a gente conseguiu, mesmo que o resultado, tipo, a execução não esteja tipo, perfeita e tal, mas o fato dela ela já funciona, entendeu? Ela já tem um som ali no, não sei se foi Spotify que o Caio botou, tipo, já dá para a pessoa, tipo, ter uma ajuda, uma coisa pequena ali que vai, tipo, melhorar, assim, tipo, trazer algo de bom, assim, sabe? Acho que foi uma das primeiras, acho que foi a primeira, a segunda, a que a gente criou a sinalização de entrada de emergência. Isso. Eu curti porque, acho que não sei se era por ser o início, ainda não entendeu o que poderia sair do projeto, tipo, tá, quais são as ideias que vão sair do projeto, tipo assim, na minha cabeça eu ainda não fazia ideia de como ia, tipo, tá, vamos ver o que vai sair de ideia. E aquela primeira eu achei massa, assim, achei super, a ideia, o tipo de ideia que eu gosto, que eu achei super simples, era, a gente mudou uma sinalização, ela tinha uma sacadinha, assim, e ela se resolveu fácil, uma foto, tu já entendia, e ela já trazia também essa reflexão. Acho que foi essa, e eu gostei também da... Era uma só. Era uma só? Tá. Então, Não. eu gostei também dos lugares que a gente não está podendo... Das camisetas, aquela achei também muito boa, das frases, eu fui na padaria, ou da farmácia, para mim foram, tipo assim... As que eu lembro agora que mais me pegaram, acho que foram essas duas. Uma por ser a primeira, assim, de início, e por eu ter achado legal o resultado, e com simplicidade, assim... E a outra que eu achei, sei lá, porque é meio galhofa, assim, porque é divertida. Foram, acho que, as duas que mais me pegaram. Assim. Cada ideia pega uma pessoa de um jeito diferente, né? E até pelo que eu tenho tido de retorno das pessoas, assim, teve gente que me parou e falou assim, cara, aquela ideia do sensor de distanciamento cara, tem que fazer isso para uma marca de carro, meu, vocês têm que vender isso e não sei o quê. Eu falo, cara, é legal, é interessante mesmo, Dá agonia quando você tá fazendo compra e alguém começa a chegar perto de você, ou quando você é obrigado a sair de casa de alguma forma, e tem pessoas que não estão respeitando esse distanciamento, enfim, é difícil até de falar para a pessoa, né? Porque é uma coisa nova que a gente está vivendo, enfim. Mas, assim, então eu gostei muito, tô falando essa por me falarem, né? Mas eu gosto de várias outras, é difícil de selecionar minha preferida. Tem uma que eu gosto muito que é o Scroll de Niná, que é aquela conta no Instagram para contar carneirinhos. É o tipo de ideia que, assim, às vezes se a gente tentasse fazer acontecer dentro de uma estrutura de agência, poderia soar como pequeno. Mas essas ideias não são pequenas. A força da ideia não está na complexidade de produção ou de algo do tipo. Tá em cima do insight verdadeiro e de como isso pode fazer as pessoas terem aquele start na cabeça, enfim, então eu acho que é muito legal, né? E só para finalizar, desculpa, falei várias, eu gosto muito também do Meu Último Sutiã, porque acho que foi a primeira ideia que a gente teve, que foi de um insight de uma pessoa de fora do grupo, e também uma coisa, o grupo aqui hoje, né, acho que até uma proposta para a gente ter mais para frente, ele é só formado por homens, né? E eu acho que a gente, cada vez mais, a gente tem que fazer esse movimento de tornar a publicidade, a criação, né, uma área mais de todo mundo, né? Então foi uma coisa que não é o meu lugar de fala. Então foi uma ideia que veio de uma criativa. E eu até falei, olha, tem muito potencial nessa ideia, mas eu não me sinto confortável de escrever os textos para ela sem que a gente converse muito e tal. Então vamos correr aqui porque os nossos prazos são muito apertados. Então eu acho que a ideia do Meu Último Sutiã é uma coisa que eu acho que é potente, assim, que traz esse outro olhar, um olhar feminino para o projeto, assim, que eu acho bacana. Eu gostei bastante do assistente de quarentena, que era simplesmente um crachá que você colocava no seu filho para ele te ajudar durante o dia a dia, porque eu fico imaginando quem tem criança nesses tempos de quarentena, o quão difícil deve ser, né? Porque você não pode falar para o filho, fica ali, ele não vai, sabe? E ele quer saber o que o pai está fazendo, o que os pais fazem. Eu acho que isso deve ter aproximado muito, de uma maneira muito interessante, assim. É muito louco essa ideia, esse ponto de ter
sempre 24 horas de prazo, né? Porque eu acho que força a gente a tirar coisas que um dia a dia normal de agência jamais passariam. Eu acho que uma das que eu mais gosto é quando a gente fez... As ideias mais gosto são as simples de replicar, que todo mundo pode fazer na casa delas. Tipo, não é porque a gente conseguiu fazer que você não possa fazer. E a gente fez igual hotel, quando você bota o ocupado não entre, o favor entre, que era uma versão para sua casa. Tipo, por favor, tô tendo ocupado, estou offline agora, e você pode botar na sua porta para alguém não entrar e você ter um pouco de paz. Porque não é todo mundo que mora numa situação incrível e tá bem em casa, né? Então, eu entendo que a criação disso e o fato de todo mundo poder simplesmente copiar isso ou imprimir na própria impressora, a gente deixou todos os arquivos para as pessoas também poderem fazer e ter em casa. Então, acho que essa foi uma das, tipo, muito simples e eu acho que é divertido e leve para as pessoas terem no dia a dia. Agora, se manter criativo não é fácil. E a quarentena está impondo muitas dificuldades também, muitas limitações, trabalhar em home office. Qual é o maior desafio para o criativo hoje? É o prazo? É ter a ideia? Vocês que estão morando fora, a cultura é diferente de cada país? Qual é o maior desafio para vocês? Eu sinto que a parte mais difícil é ter a sensibilidade do que a gente pode falar, como as marcas devem se portar, o que de fato é relevante para ser um tema de conversa. Eu acho que isso é o maior desafio que a gente passa hoje em dia perante todos os briefings que a gente está passando, porque todo mundo está saturado, todo mundo está vivendo um mar de incertezas, todo mundo está assustado. Então, eu acho que toda marca, quando vai abrir a boca e se posicionar e falar o que ela precisa, ela tem que ter muita consciência do que falar e por que falar. Então, acho que por mais que todas as mudanças ocorram, home office e reuniões à distância, eu acho que o mais importante é o que falar e como falar. E isso mudou para sempre. A partir de agora é outro mercado e a gente tem que estar a par disso. Eu acho muito isso também. Acho que a responsabilidade é o ponto que a gente mais tem que se preocupar agora e desenvolver, né? É muito complicado você pensar tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo ao redor da gente, conhecidos, enfim, sendo contaminados e tudo mais, enfim, histórias que a gente vê e a gente pensar o que eu posso fazer nisso, né? Então, assim, pessoalmente, eu sempre trabalhei muito com ideias proativas, né? Gerando oportunidades. E nesse momento a gente tem que se preocupar muito se essa ideia ela está trazendo uma oportunidade ou se ela está sendo oportunista. E os irmãos, Ramon e Tomás? Acho que é muito o que eles falaram também, essa preocupação agora. A gente sempre teve uma preocupação grande em buscar ideias ou sabe, propaganda que traga algo a mais, assim, tipo de tanto social e, sabe, trazer algo de bom pro dia a dia das pessoas, sabe? E eu acho que agora é um momento de despertar assim, olha, agora não tem mais como uma marca comunicar só para venda ou algo assim, então a gente está muito, tipo, aproveitando esse momento, agora é o momento de a gente focar, tipo, tentar trazer algo mínimo, assim, de bom pro dia a dia da pessoa, no que for, em qualquer coisa que a gente for fazer, sabe? E nos 40 dias foi isso, a gente focou sempre em ideias que trouxessem esse lado de como é que vamos enfrentar esse momento de melhor possível, assim, sabe? Como a gente pode estar tentando, tipo, trazer para as pessoas, que nem o pessoal falou, tipo, uma reflexão, assim, tipo, de como enfrentar essa quarentena e tudo, sabe? Eu acho uma coisa também que, às vezes, fora essas questões que o pessoal tudo falou de como a marca se posicionar, como ela deve lidar, e mais pro lado prático, uma coisa que às vezes que atrapalha um pouco, tem os seus lados, é o próprio ambiente mesmo, seja físico ou emocional, de como tu tá, de tudo que vem acontecendo. A gente tem acho que até uma vantagem para a gente estar junto nesse momento, então a gente consegue ainda, tipo, a gente discute sem delay, sem nenhum problema, a gente consegue trocar essa ideia. Só que eu acho que para muita gente esse vem sendo um problema, e para nós também de ambiente, disso, tipo assim, às vezes tu precisa de uma concentração, acho que o Bernardo falou, tu precisa de uma concentração maior, tu precisa ter um foco naquilo. E em casa tem seus lados, algumas coisas positivas e tem suas coisas que tu não consegue, às vezes parece que tu fica travado em alguma coisa, às vezes. Então também é uma maneira, acho que a gente vem aprendendo a trabalhar dessa maneira. Então o ambiente, tanto físico como emocional, acho que ele vem interferindo na maneira de trabalhar, e a gente vem aprendendo a como fazer, como, tipo, respeitando, eu sei que eu trabalho melhor nesse momento, assim, eu sei que nem mais falou, minha filha vai precisar de mim num momento, eu vou ter que dar uma parada.
Então, acho que a gente está aprendendo durante esse momento a trabalhar dessa maneira. Assim. Teve alguma mudança na técnica de criar? Vocês perceberam alguma tendência? Como é que vocês veem a profissão, a área de vocês no futuro, no novo normal, como o marketing tem falado muito? Eu acho que tem que mudar sempre. É isso que é legal dessa profissão e do que a gente faz. E não só na profissão criativa, mas todas as pessoas que são criativas, independente da profissão que elas tenham, eu acho que o importante é mudar isso e que seja diferente, que pensar que hoje fazer um filme de 30 talvez não faça tanto sentido e um post vai ser muito mais legal, ou stories que a gente fez na nossa conta pessoal conseguiu tocar um monte de gente, sabe? Ou tipo, uma linha de ideia que alguém escreveu no Google Docs chegou e a gente conversou sobre 3 horas sobre isso, sabe? Eu acho que a forma colaborativa que a gente botou esse projeto de pé é muito do que as marcas estão fazendo e podem fazer, e isso, se a gente contar 10 anos atrás, não existia essa forma, esse contato, esse feedback. Tipo, eu leio alguma coisa, eu converso e tudo cresce, e pessoas de 7 países diferentes trabalhando juntos, sabe? Eu acho que isso é muito legal, isso é muito maneiro. Tem algum exercício para se manter criativo? O que vocês falariam para as pessoas normais como eu aqui, que não trabalham nessa área de criação? O que a gente pode fazer para também estimular a criatividade dentro de casa? Faz pouco tempo que a gente está trabalhando em São Paulo, mas a gente é de Pelotas e a gente sempre lidou com muita pouca verba e, sabe, e aí o que a gente sempre pensou é o lance de simplificar, sabe? A gente sempre, quando teve uma ideia, a gente pensa ela o maior possível e tudo, e a gente sempre pensou para conseguir fazer uma ideia, como é que a gente faz para colocar essa ideia na rua amanhã? Não importa que ideia seja, sabe? Então, foi o nosso mantra de tudo que a gente já fez, como é que a gente faz para que essa ideia funcione amanhã já. Acho que de eliminar desculpas e eliminar problemas para colocar alguma coisa na hora. Acho que isso também já é um exercício quando tu vai colocando, tu vai aprendendo com isso. E eu acho que isso também, daquela questão que tu falou de mudança, talvez seja eu pelo menos vejo, não sei se eu estou certo ou errado, mas uma mudança na propaganda é que às vezes eu agora estou vendo assim, muita propaganda que se não fosse, talvez esse período não saísse. Assim, a gente está vendo muita coisa produzida, imagem de pessoas, de público da marca, imagem de celular e tal. Essa talvez seja uma mudança que a gente da área e as marcas vão entender que, tipo, qual é a mensagem que a gente vai querer passar e será que a gente não consegue passar de outra maneira? A gente precisa do super filme ou através da gente simplificando um pouco, mas mantendo a mensagem, a gente consegue passar da mesma maneira. Assim. Uma forma de exercitar a cabeça e fazer as coisas acontecerem é olhar para o que está acontecendo no mundo e pensar como que eu posso usar a criatividade para trazer uma reflexão nesse ponto. Então, aí surgem os insights, né? Então, e aí, quanto mais verdadeiro é o insight, eu acho que mais potente ele é. Quanto mais pessoas se identificam com aquele insight, acho que isso é o primeiro ponto que você precisa buscar, é um insight verdadeiro. O segundo ponto é tentar achar como que você transforma isso numa ideia que seja clara e fácil. E aí o ponto que eles falaram de simplificar está nisso também, a simplificação, não só na produção, mas na complexidade da ideia, porque senão às vezes a gente começa a colocar camadas e camadas em cima da ideia, isso inviabiliza seja a execução dela, né, a produção, seja o entendimento do público. E as ideias mais simples acho que acabam sendo as que funcionam melhor. E nesses tempos que a gente tem vivido, são as que acabam saindo, né? Porque a gente fica pensando, cara, como é que eu vou produzir, como é que eu vou fazer isso acontecer? Então, acho que é uma combinação desses fatores, do insight verdadeiro com assim, a simplicidade execucional e de raciocínio. O que eu costumo fazer, assim, para deixar a criatividade sempre viva, assim, é sempre tentar fazer as coisas de maneira diferente, assim, mesmo as coisas do dia a dia, sabe? Enfim, sempre tentar pensar de maneira diferente, porque eu acho que todo mundo é criativo e a criatividade pode ser aplicada para qualquer área. Então, se você pensar de maneira diferente o que você está fazendo, você pode ter soluções melhores. Gente, queria agradecer pelo papo. Eu adorei conhecer vocês. Achei muito bacana essa iniciativa das ideias, que vocês continuem realizando outros projetos e compartilhem com a gente também essas ideias. Muito obrigada por esse espaço, para vocês que principalmente também tiveram que conciliar os fusos horários com o horário do Brasil.
Obrigada de coração. Eu adorei conhecer todos vocês. Valeu, muito obrigado pelo espaço. E se tiver uma ideia boa, manda para o nosso Google Docs para a gente continuar.